Boa tarde, Santa Catarina! E aí, tudo bem com vocês? Que bom estar na sua companhia. Gostando do programa Saúde em Foco? Se você quiser assistir os vídeos anteriores, acesse o site saudeinfoco.med.br. Quer mandar pergunta para os nossos entrevistados, mesmo naquelas entrevistas anteriores? É só você se cadastrar, ali é bem fácil, o site é autoexplicativo e você pode mandar pergunta. Lembrando, não é de domínio público, é um canal privado de comunicação de você com o nosso candidato. Bem, hoje nós temos um tema de extrema importância. Qual é o casal que não quer ter filhos? Com raras exceções, a grande maioria. E quando acontece a gestação, principalmente a primeira, né? Aquela grande expectativa. Poxa, vai vir um menino, vai vir uma menina, vamos começar a decorar o quarto, vamos juntar um enxoval. E quando esse momento tão especial de expectativa começa a se tornar um problema. Por isso, hoje nós trouxemos um grande especialista que é subespecializado em gestação de alto risco para falar para a gente quais situações são essas que podem colocar a vida da criança, que está sendo tão ansiosamente aguardada, tanto quanto da mãe também, em risco, inclusive aumentando os índices de mortalidade. Fique ligado que a gente já vai à entrevista. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Então a nossa entrevista de hoje, só que antes nós vamos às notícias. Olha só, uma notícia bastante boa aí para todo o Brasil. Divulgado pela BBC em setembro de 2011. A mortalidade infantil no Brasil reduziu em 73% em 20 anos. Que legal, né, gente? A notícia foi destaque na Unicef, pois essa redução que aconteceu no Brasil aconteceu também no mundo, mas no mundo foi inferior. Essa diminuição do índice de mortalidade infantil, que é aquela que acontece de 0 a 5 anos de idade, se deve a melhores condições socioeconômicas da população, políticas de saúde melhor implementadas e melhor informação das mães. Mesmo assim, por ano no Brasil morrem até 5 anos de idade 40 mil crianças. No mundo, em 2011, foram 6,9 milhões de mortes até 5 anos de idade. Sabe qual que é a média disso? O absurdo de 19 mil mortes por dia até 5 anos de idade no mundo. Absurdo, hein? Bem, hoje o nosso assunto tem um pouco a ver com isso também, é a respeito da gestação de alto risco. O Dr. Jean Cal Silva, ele é subespecializado, ele é ginecologista obstetra, subespecializado em gestação de alto risco. Jean, boa tarde, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Boa tarde a todos. Bem, então nós vamos justamente abordar o assunto, né? Aquele momento feliz em que o casal está esperando o filho, tem alta expectativa, começa a fazer enxoval, prepara, decora o quarto, a família, enfim, toda ela na expectativa, os pais do casal vão ser avós, os tios esperando a criança e principalmente especial os pais. Aí começa a gerar uma dor de cabeça, porque origina-se o problema a partir da gestação de alto risco. O que é, Jean? Define para o telespectador a gestação de alto risco. Gestação de alto risco nada mais é do que alguma doença que possa interferir ou botar em risco a vida da mãe ou do bebê, ou do concepto, né? Mais ou menos em torno de 10 a 20% das gestantes, elas desenvolvem alguma intercorrência que pode colocar essa gestação, essa relação em risco. Nossa, mas é bastante gente. A cada 10, 2 vão ter gestação de alto risco. Sim, as principais, né? Infecção urinária, mais ou menos 10% das gestantes desenvolvem, e dessas algumas podem complicar, né? A diabetes, se fala hoje em 15% de diabetes associada à gravidez, a hipertensão 10%, o parto prematuro também 10%, né? Então existe uma série de patologias, só para falar as mais comuns, né?
uma série de patologias que possam interferir ou colocar em risco a vida da mãe e do bebê, né? E qual que é a que está no ranking, a campeã? Hoje a moda, né? A moda é a diabetes, né? Temos uma mudança que ocorreu no rastreamento de diabetes ano passado, né? Um consenso mundial de rastreamento que hoje é para nós termos em torno de 15% até 18% de incidência de diabetes nas gestantes. Então, de cada 5, pelo menos uma pode desenvolver diabetes, né? Bom, eu não sei se eu estou correto no meu raciocínio, talvez seja a dúvida do telespectador também. O diabetes aí é aquele diabetes chamado gestacional, que a mulher desenvolve durante a gestação ou não? Ela já previamente tinha um quadro? Hoje, 90% dos casos de diabetes são gestacionais. Ela desenvolve geralmente na metade da gravidez, né? Devido a uma deficiência da própria mãe, a mãe não tem uma capacidade de aguentar as alterações hormonais que ocorrem na gravidez. E aí o açúcar dela começa a crescer, a glicemia dela começa a crescer e isso começa a prejudicar o bebê. Bom, as consequências para a mãe, né, o diabetes é uma doença que é relativamente conhecida, são mais ou menos óbvias, né? Agora, e para a criança, quais são as consequências? Para a criança pode ocorrer desde, assim, pelo incremento do açúcar, o crescimento do bebê. E esse bebê que cresce muito, mas ele recebe pouco oxigênio. O açúcar retém o oxigênio da mãe. Então ele se desenvolve no meio inóspito, né? Quando ele nasce, ele pode ter uma deficiência de adaptação. Ele não consegue se adaptar ao meio normal, assim, com o açúcar que ele vai receber através da amamentação. Ele faz hipoglicemia, ele faz disfunção respiratória. É um nenê grandão, mas é um nenê que complica muito, né? Ele inclusive pode morrer durante a gravidez. Se a diabetes for muito mal controlada, ele pode morrer durante a gravidez, né? O que acontece? É por falta de oxigenação? Por falta de oxigênio. Quanto mais açúcar tem, menos oxigênio ele terá, né? Porque o açúcar materno retém o oxigênio do bebê. Passa só o açúcar e não passa oxigênio. Então esse crescimento ele cursa junto com uma deficiência de oxigênio, que pode levar a um déficit de QI, aprendizagem escolar, né? Essa criança também obesa, nascendo obesa, né? Ela vai ter um futuro complicado, né? Porque ela vai ter um risco aumentado de obesidade na infância, na adolescência, na vida adulta. Se ele for obeso e ele sofreu essa sobrecarga de açúcar, ele tem um risco de ter diabetes. Obeso diabético tem chance de ser hipertenso. Se for obeso, hipertenso e diabético, vai ter chance de morrer cedo, né? Então, um momento que é a gravidez, você pode determinar o que vai acontecer com essa criança até na vida adulta dela. Bem, voltando à questão então da gestação. Eu estou imaginando aqui comigo que a mulher que está grávida, a maioria deve estar fazendo pré-natal em função da melhoria socioeconômica da população brasileira de uma maneira geral, mas naquele intervalo entre as consultas acabou desenvolvendo o diabetes gestacional. Já explica pra gente o que ela vai sentir, o que ela pode detectar em casa, opa, isso aqui é um sinal de diabetes, ou não tem sinal nenhum. Na realidade, esse é um dos principais problemas. A gestante diabética ela não sente nada, né? Não tem aqueles mesmos sintomas que tem o adulto de beber muito líquido, urinar muito. Ela não sente nada, ela precisa fazer o teste para diagnosticar. E é um teste relativamente simples, ela toma um pote de água doce, um suco adocicado, e tira sangue no jejum 1 hora e 2 horas após esse líquido doce, né? E aí, com esses valores a gente diagnostica o diabetes. Então é só na consulta pré-natal mesmo? Só fazendo pré-natal e realizando os exames. E já enquanto que aumenta o índice de mortalidade mãe, bebê, nesse caso aí, você tem mais ou menos um índice para dizer para a gente? Na realidade, assim, para o bebê, na população geral, menos de 1%, né? Na diabetes pode chegar até 4%, dependendo do tratamento que ela fizer. Se ela fizer um tratamento adequado, controlar o açúcar dela com medicação ou com dieta, né, ela acaba sendo uma gestante normal com um tratamento. E aí a gestação é para evoluir bem e ter uma mortalidade baixa também. E essa diabética ocasional, quer dizer, ela desenvolveu durante a gestação. Acabou a gestação, acabou o risco de diabetes, ela volta tudo ao normal? Como a causa é a placenta, os hormônios secretados pela placenta, saiu a placenta depois do parto, a paciente normaliza. Só que ela é uma paciente que não tem um pâncreas, a glândula que produz insulina, né, o pâncreas,
adequado. Então, ela sabe que aquele pâncreas não vai durar muito, né? Se fala em 90% das gestantes que desenvolveram diabetes, no futuro irão desenvolver diabetes tipo 2, que é diabetes do adulto. Opa, isso é importante, hein? Então, 90% das mulheres que tiveram diabetes gestacional, no futuro, podem desenvolver o diabetes 2. Sim, e aí que está o importante, você prevenir que ela desenvolva o diabetes tipo 2. Ela vai ter que entrar numa dieta, numa atividade física, né, para o resto da vida, para evitar que desenvolva diabetes. Perfeito. E agora nós vamos abordar as outras vertentes da gestação de risco, logo após o intervalo. Fique aí. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Então, gente, voltamos com o nosso Saúde em Foco. Lembrando para vocês, a partir daqui a alguns minutos, já vai estar disponível no site saudeemfoco.med.br a entrevista com o Dr. Giancal Silva, que é ginecologista, obstetra e subespecializado em gestação de alto risco, aquelas gestações complicadas. Acesse o site, se você quiser mandar pergunta também, acesse o site e faça a pergunta direto para o médico. Lembrando, não é de domínio público, é sempre um canal de comunicação privado do médico para você. Bem, então nós estamos falando daquele momento que deveria ser um momento de alegria, alta expectativa, para ser um momento mais tenso, que é a gestação de alto risco. Nós falamos ainda há pouco do diabetes, que aumenta tremendamente o risco de mortalidade infantil, ou durante a gestação. E agora nós vamos falar das outras formas. Dentre elas, Jean, qual que você considera uma das mais importantes fora o diabetes? Eu acho assim uma forma de diabetes, uma forma de alto risco, né? Alto risco. Isso. Uma coisa que parece bem inofensiva é a infecção urinária. Toda mulher tem, né? Infecção urinária, 10% da população, e às vezes não é dado o devido valor, né? E a infecção urinária baixa, quando ela evolui e chega ao rim, ela se torna uma doença extremamente grave para a gestante, né? Botando em risco a vida da gestante, né? Nós temos uma das principais causas de morte de mães, a infecção urinária quando chega no rim, que faz a pielonefrite, que a gente chama de infecção renal, uma das principais causas de morte, e com repercussão para o bebê, com parto prematuro, ruptura de bolsa, então uma série de complicações para uma coisa que é bem simples. Basta a gestante fazer o examezinho de urina no início, no meio e no final, para tratar antes que a infecção suba, né? Então um procedimento simples pode evitar uma doença muito grave. Opa, e é mais importante, hein? E realmente é tratado como um problema banal, pelo que a gente ouve das próprias pacientes. Jean, qual que é a incidência disso? Aí você tem números para a gente, você sabe dizer? Assim, a infecção urinária baixa atinge mais ou menos 10% da população. Que é, né? Só ardência para urinar, né? E se fala que ardência para urinar, o sintoma mesmo, 1/3 das pacientes tem. 2/3 não tem sintoma nenhum, a infecção está ali, e a pessoa não sente nada. O único meio de diagnosticar é com o exame de urina, né? E se você tratar a infecção assintomática, aquela que a paciente não sente nada, você previne 2/3 das infecções no rim. Então é muito importante fazer o exame mesmo sem sentir nada, né? Nos 3 trimestres da gestação. Isso é feito, então, de rotina no pré-natal? De rotina, nos 3 trimestres. E deu o diagnóstico, trate, e depois você confere para ver se eliminou. Então, só voltando, explorando de novo, isso pode causar mortalidade infantil e mortalidade na gestante também? Ele pode, para a mãe, se a infecção que chega no rim se generalizar, né, pode botar em risco a vida da mãe. E para o bebê, a infecção ela pode desencadear o trabalho de parto prematuro e fazer o bebê nascer prematuramente. Com 5, 6 meses de gravidez, a infecção pode desencadear isso e põe em risco a vida do bebê. Quer dizer, aí nós voltamos a um outro tema, né, que você citou já, a prematuridade, sendo um dos problemas de mortalidade infantil. A prematuridade também oscila mais ou menos em torno de 10%, dependendo da localização do país, né, que você vai ver. Em populações mais pobres essa incidência é maior, né? Em populações que têm um acesso melhor à saúde essa incidência é menor.
Mas a prematuridade também é extremamente importante, né? Uhum. E para a mulher, quando ocorre a infecção urinária que se generalizou, ela chegou até os rins, o que acontece depois? Qual o grande mecanismo que pode levar a tanto risco assim? É só infecção no rim propriamente dita ou não? A gestante, ela tem um rim muito vascularizado, né? Basta você perguntar as mulheres, as gestantes, elas fazem xixi de hora em hora, né? Então essa vascularização renal muito grande, né, faz com que a bactéria que chegue no rim, ela tenha um acesso à circulação da mãe muito fácil e se espalha pelo corpo dela de uma maneira fácil, né? Se você não entrar com tratamento rapidamente, né, você pode deixar com que essa infecção generalize, chegue a pulmão, né, e generalizar de modo geral, né? Gerando o que é denominado de septicemia, né? Septicemia, falência de múltiplos órgãos, né? Se não me engano, a doença final que acabou matando Tancredo Neves, não foi isso? Sim, sim. Claro, ele não estava grávido, né? Qualquer infecção que se deixe evoluir pode chegar a isso, né? Às vezes a mulher fica com uma infecção renal com febre, 2, 3, 4 dias em casa com aquela febre, tomando antitérmico, com dor e não procura assistência. E o problema da automedicação também, né, Jean? Porque quando chega nessa fase, eu estou imaginando que não é todo remédio, todo antibiótico que vai pegar aquele germe especificamente. Na mulher não grávida, se trata com um comprimido oral, né? Trata em casa, né? Só nos casos muito graves que você acaba internando. Agora, na gestante, todas internam, todas usam antibiótico na veia. Tamanha a gravidade da doença. Bom, aí nasceu a criança prematura, que foi vítima dessa condição de infecção urinária. O que a prematuridade tem de tão especial assim? Lógico, o organismo da criança não está preparado, mas o que falta para a criança para ela ter uma sobrevida legal, para ela poder, enfim, prevalecer, o seu organismo prevalecer? Hoje, a prematuridade, se a gente pudesse prevenir a prematuridade, a infecção renal não é a principal causa de prematuridade. Existem várias, dentre elas as infecções geniturinárias, vaginais, etc. Mas a prematuridade, se a gente pudesse prevenir, se tivesse uma medicação que parasse tudo e deixasse ele lá dentro, a gente preveniria 75% das mortes dos bebês, né? Olha a importância do tema, né? É a doença que mais mata a criança, é a prematuridade. Que barbaridade, hein? E hoje, assim, a gente tem muita coisa para agir, desde rastrear essas infecções e tratar, até naquelas pacientes que têm uma história de parto prematuro anterior, a gente pode prevenir, usar medicações durante toda a gestação para evitar que aconteça de novo, né? E a gente pode dar condição para aquele nenê que vai nascer, digamos, ele vai nascer prematuro, a gente pode dar condição para que ele nasça bem. Isso a gente consegue segurar essa gravidez por 48, 72 horas, para poder usar uma medicação que madure seu pulmão, que madure seu cérebro, né? Que madure seu intestino, para que ele nasça e consiga se adaptar melhor. A criança morre quando tem a prematuridade, grande parte das vezes, porque os órgãos não estão preparados para sobreviver fora do ambiente intrauterino. Sim, pulmão, principalmente, o cérebro, com as hemorragias cerebrais e o intestino. Quanto tempo a criança fica internada na condição de nasceu prematura? Depende do tamanho que ela nasceu e a idade gestacional, mas assim, a gente tem pacientes lá que ficaram 4 meses, 5 meses internados. Uma criança que nasce com 500 gramas, 600 gramas, além do risco de morrer muito grande, né? Se ela sair bem, né, vai ficar 5 meses na UTI, né? Com um gasto absurdo, né? Em termos de gasto de UTI, né? Além do gasto financeiro, também o desgaste emocional para a família, que eu imagino que a mãe tenha que ficar por perto para amamentar, para dar toda a assistência. Tem inclusive não só a mortalidade, mas a gente falou no gasto social também. Essa criança, ela pode ter uma hemorragia cerebral, ter um déficit depois de inteligência, de mobilidade, né? Pode ter cegueira, surdez, com a prematuridade, né? Uhum. Então vai ter uma série de implicações naquela família, né? Garanto que tem muita gente curiosa, né? Por que a criança, além de ficar dentro da incubadora, tem que ficar tomando banho de luz? Fique ligado que a gente já volta, o Jean já vai responder essa pergunta. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão,
breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. E é isso aí, gente. Voltamos então com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Jean Cal Silva, ginecologista obstetra, subespecializado em gestação de alto risco. Você quer ver o programa de novo? Quer mandar perguntas para o nosso entrevistado? Então acesse o site, daqui a pouco já vai estar disponível, saudeinfoco.med.br. A pergunta que nós havíamos deixado no ar: por que a criança prematura tem que tomar aquele banho de luz? Que não é exclusivo só para prematura. O Dr. Jean vai esclarecer para a gente. Geralmente por imaturidade do seu próprio fígado, que ele metaboliza a sua hemoglobina. Na verdade, o bebê ele tem um nível de glóbulos vermelhos muito altos dentro da barriga da mãe. Quando ele nasce, ele não precisa daquilo tudo. E ele começa a quebrar para se adaptar ao meio externo, né? E essa quebra precisa ser metabolizada. Às vezes o fígadozinho dele não está bem preparado e ele vai ficando amarelinho, né? Além disso, temos as incompatibilidades, né? Incompatibilidade ABO, né? Quando a mãe é O e o pai é A, B ou AB, né? Pode ter sanguíneo. Tipo sanguíneo, né? Ou do fator RH, que já é um evento mais raro, né? Onde a mãe é negativa, o pai é positivo, né? Que acaba tendo mais medo do que ter repercussão. Porque hoje em dia temos a vacina, né? Que as mães fazem, as mães negativas, com filhos positivos fazem depois do parto, reduziu em muito a incidência da incompatibilidade RH, né? Aí, já emendando no assunto, isso geraria também potencialmente uma gestação de alto risco ou não? Sim, sim. A mãe sensibilizada, a mãe que não conhece aquele fator RH, ela pode passar anticorpo e lesar o sangue do bebê, né? Mas ela precisa estar sensibilizada, ela precisa ter tido contato com o sangue positivo e criar anticorpo contra esse sangue positivo. É como se o bebê fosse visto pelo organismo, as células de imunidade, como um agressor. As células vermelhas do bebê, elas são atacadas pelos anticorpos da mãe, né? Mas isso aí acontece assim com várias gestações, né? Então, para a gestante fazer isso, ela precisaria ter uma gestação positiva e não fazer a vacina. Ela tem de novo uma outra gestação positiva e começar a agredir aquele bebê. Depois tem uma terceira gestação para ter uma agressão maior. Então, isso geralmente são mulheres com muitos filhos que não fazem a vacina preventiva do RH, né? Então, é uma coisa, um evento raro hoje em dia. Antigamente era muito mais comum, né, Jean? Se tinha muitos filhos e não existia vacina. Hoje as condições socioeconômicas não permitem muito, né? E tem mais televisão também, não é verdade? Bom, nós falamos do diabetes, falamos da prematuridade, falamos das infecções urinárias. Lembrança de outras situações que geram gestação de alto risco? A hipertensão, né? A hipertensão, hoje, com as mulheres engravidando mais tarde, né? Elas estão mais propensas à hipertensão crônica, né? Então, algumas são hipertensas já quando engravidam e outras desenvolvem a pré-eclâmpsia, que acontece da metade da gravidez para frente, né? E pode pôr em risco tanto a vida da mãe quanto a do bebê. Poxa, o que acontece na pré-eclâmpsia? Na realidade, a pré-eclâmpsia é uma falta de adaptação da placenta. A placenta não consegue se fixar corretamente. Então, o fluxo sanguíneo para o bebê começa a diminuir. Então, o bebê começa a crescer num ambiente inóspito. Aquele sangue não é adequado para ele em quantidade, né? E aquela isquemia, aquela falta de sangue na placenta, vai estimular uma resposta materna que vai gerar aumento da pressão, né? Então, a mãe fica toda vasocontraída, né? Todos os vasos contraem e o cérebro fica mal nutrido, o fígado fica mal nutrido, o rim fica mal nutrido. É uma doença sistêmica dela. E o único jeito de tratar a doença é tirar o bebê. O problema está em quando o bebê não está pronto para ser retirado. Aí nós temos que conduzir essa patologia até o momento que o bebê esteja pronto. Eu imagino controlando a hipertensão arterial da mãe ou tem alguma outra coisa a ser feita? Aí que está um dos problemas. Na pré-eclâmpsia, toda vez que a gente baixa a pressão da mãe, você reduz mais o fluxo para o bebê ainda e põe o bebê mais em sofrimento ainda.
Então, quando a gente protege a mãe, a gente prejudica o bebê. Na pré-eclâmpsia é mais ou menos assim que funciona. Então a gente tem que ficar tentando dosar até que ponto você protege a mãe, até que ponto você prejudica o bebê. E eclâmpsia? Hoje em dia, a eclâmpsia já é um evento bem raro. Hoje em dia a gente consegue determinar em que momento a paciente irá convulsionar ou vai fazer a eclâmpsia, né? A paciente começa a fazer uma pré-eclâmpsia, essa pré-eclâmpsia se torna grave e aí a gente interrompe a gestação antes dela convulsionar. Hoje, na maternidade, acontece uma vez por ano, sabe, cada 2 anos. Antigamente, tínhamos toda semana, né? Então, pré-eclâmpsia é aquele quadro de hipertensão que está descompensando, gerando sofrimento tanto para a mãe quanto para a criança. Você não pode nem puxar muito para o lado, nem muito para o outro. E a eclâmpsia é quando houve a falência. É isso. Eclâmpsia é quando ela convulsiona, quando o cérebro já começou a receber tão pouco oxigênio e edemaciar, que um paciente convulsiona. Aí a mortalidade da mãe pode chegar a 20%. Né? Naturalmente da criança também, acredito. Da criança que tem que tirar a criança imediatamente lá de dentro, se for prematuro. Né? Vai infelizmente morrer. Bem, gente, é um assunto bastante, como eu diria, que dá para a gente falar a semana inteira sobre isso, né, Jean? Infelizmente, o nosso tempo acabou e o programa se encerra agora. Eu agradeço, Jean, a sua presença. Foi altamente enriquecedor aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço. Uma boa tarde, bom 2013 para todos nós. Nosso Visão em Foco de hoje vai tratar sobre a toxoplasmose, que é vulgarmente conhecido como doença do gato. Por que doença do gato? Porque o gato, através das fezes, elimina um bichinho, em grande parte das vezes chamado de Toxoplasma gondii. Se o gato, através de suas fezes contaminadas, contaminam os alimentos ou os focos de água de outros alimentos, eventualmente a gente vai ingerir aqueles alimentos que vão contagiar o nosso organismo. E tem também uma outra forma de transmissão que é através das carnes mal cozidas, principalmente a carne de suíno, carne de porco. Opa, então eu tenho que parar de comer carne de porco? Não, não é essa a questão. Todos os alimentos, inclusive e em especial a carne de porco, tem que ser muito bem elaborados, bem cozidos, bem preparados, para que não gere a doença, para matar o bichinho. O calor ele mata esse bichinho. Bem, uma vez no organismo, o que ele vai fazer? Ele fica adormecido. Numa hora que venha a diminuir a nossa imunidade, que é a nossa defesa natural do organismo, o bichinho vai acordar. Tem 2 formas de toxoplasmose, aquela que atinge todo o organismo, que não nos interessa aqui, e aquela que é a toxoplasmose ocular, que vai atingir justamente uma das partes mais nobres do olho, que é a retina, como você vê aí na foto. A retina, que é a parte sensorial, ela sofre uma agressão do bichinho e forma uma lesão. Essa lesão, depois de alguns dias, depois de 30 dias na média, ela cicatriza. E, infelizmente, quando atinge a porção central da retina, chamada de mácula, a pessoa perde boa parte da visão. E se a lesão atinge a parte periférica da retina, a lesão passa e não há grandes sequelas, como a perda de visão que eu acabei de falar para vocês. Tem tratamento específico. Se você sentir, eventualmente, da noite para o dia, que a sua visão embaçou, você tem gato em casa ou gatos frequentam o seu quintal, mesmo que não sejam seus, ou você come muita carne suína, fique ligado, pode ser a toxoplasmose pegando o seu olho. E chegamos, infelizmente, ao final do programa Saúde em Foco. Gostou da entrevista de hoje? Hoje nós falamos de gestação de alto risco. Bem, se você tem dúvidas ou quer mandar pergunta para os nossos entrevistados, acesse o site saudeemfoco.med.br. Não perca a semana que vem, o tema está super quente. Não vou falar para vocês estragar a surpresa. Uma boa tarde a todos e um grande abraço. Até semana que vem, gente. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro.